Olá, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui Pastor Caio, passando para trazer uma palavra de Deus, como diz aí no título do vídeo, oração mais ação, o segredo de Neemias. No capítulo 1 do livro de Neemias, conta que Neemias ele ficou sabendo do estado que estava o país de Israel, e ele se entristeceu muito por aquilo. E a Bíblia diz que Neemias ele foi orar. Se tem um momento na nossa vida que nós oramos, é quando as coisas estão difíceis. É ou não é verdade? Se tem um momento na nossa vida que nós oramos, é quando a situação está difícil, é quando o negócio realmente está complicado. Nessa circunstância, você não vai encontrar uma pessoa que não ore. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa que não busque a Deus diante dessas circunstâncias. Só que Neemias ele não somente orou. A Bíblia diz que Neemias ele era copeiro do rei. Copeiro era aquela pessoa que servia tudo que o rei ia beber e ele provava antes, porque poderia ser que estivesse envenenado naquele tempo. Havia muito isso de envenenar o rei para tomar o trono. Enfim, não vem ao caso. E Neemias, a Bíblia diz que ele estava triste diante do rei, e ele nunca tinha estado triste diante do rei, e o rei percebeu. E o rei perguntou o que era que estava acontecendo, e perguntou, Neemias explicou, e o rei perguntou o que ele poderia fazer. E ali naquele momento a Bíblia diz que Neemias ele foi orar ao Senhor. A Bíblia diz que Neemias consultou ao Senhor. Depois de ele ter consultado ao Senhor, ele pediu ao rei que ele fosse ao país dele, que é a nação de Israel, e reedificasse ali os muros daquela cidade, daquele país. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas que diante da mesma situação não teriam a mesma atitude que Neemias teve? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tem pessoa que ela diz assim, não, eu tenho fé. Olha, eu tenho muita fé, mas quando é hora de colocar em prática essa confissão dela, a pessoa não consegue. Quantas pessoas, se fossem Neemias, iriam dizer, Senhor, eu oro para que o Senhor mande alguém que reedifique os muros, que o Senhor levante alguém, Senhor, que reedifique os muros de Jerusalém. Neemias não fez isso. Ele se dispôs, ele se colocou para ser usado por Deus, ele usou a oração, mais a ação. Poucas pessoas hoje têm esse entendimento que não adianta somente a gente orar, nós temos que também agir. É claro que há situações bem específicas que você tem que analisar, que você não pode fazer nada, a não ser orar. Você pode orar e entregar a Deus. Mas na maioria dos casos, nós podemos pedir a bênção de Deus, pedir a direção de Deus, e também fazer, não vou dizer fazer a nossa parte, mas agir pela fé, e Deus, Ele abençoa. Como é que você tem feito na sua vida? Você tem somente orado? Ou você tem orado e pela fé você também tem agido? O segredo de Neemias foi a oração, mas a ação. Ele conseguiu reedificar os muros em um tempo rápido, os muros ficaram firmes. Neemias, ali, de certa forma, ele estava trazendo de volta a obediência àquele povo, dizendo, olha, passando a mensagem, a nação de Israel não vai se acabar. Deus tem promessas que a gente vai voltar deste cativeiro e Deus vai abençoar essa nação ainda grandiosamente. E foi o que aconteceu. Os muros foram reedificados, o país de Israel, a cidade de Jerusalém existe até hoje, por causa da atitude de fé desse homem chamado Neemias, que não se contentou somente em orar, mas em tomar uma atitude, ter uma ação de fato, de verdade, e crer que Deus poderia fazer o impossível acontecer. E eu e você? Será que nós não estamos somente orando e quando é na hora da gente tomar uma atitude, quando é na hora da gente, de fato, de verdade, agir, nós estamos ficando parados? Não, nós temos que orar? Sim, com certeza, antes de tudo, ore. Mas nós também temos que ter fé, acreditar, ir adiante pela fé, tomar atitudes pela fé, não por sentir no coração, mas pela fé, por acreditar na palavra, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Meus irmãos,
O segredo de Neemias nós temos que aplicar na nossa vida. Oração mais ação. Fé mais atitude. Confiar em Deus em palavras, mas também confiar em Deus com atitudes. Mostre com as suas atitudes que você confia em Deus. Haja pela fé. Você vai ver que o Senhor vai abençoar você debaixo da direção dele. Que tudo que Neemias fez foi debaixo da direção de Deus. Coloque também essa direção de Deus na sua vida. Peça para o Senhor abençoar e tenha atitude. Tá? Às vezes Deus está esperando uma atitude sua para abençoar você, para tirar você dessa situação e mudar a sua vida e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus te abençoe. O segredo de Neemias foi a oração mais a ação. Aplique esse segredo na sua vida, em nome de Jesus.